Eu não invente. Eu não sou obrigado a ter uma mensagem explosiva todo dia. Não, nada disso. Eu abro a minha Bíblia, leio o versículo e vou expondo calmamente. Aí é o Espírito de Deus que vai mover o meu interior e me dar a palavra. Eu devo estudar? Claro. Devo fazer esboço? Claro. Escrever? Claro, porque o Espírito que está me dando, eu posso me organizar. É diferente. É diferente, mas eu devo me entregar, sobretudo, à direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele continue falando na igreja, para que o Espírito fale pela nossa boca. É isso que o Senhor Deus quer fazer. Por isso, irmão, não tenha cisma de pregar a palavra, não se envergonhe. Nós estamos envergonhando, intimidando os nossos obreiros. Quando nós valorizamos esse tipo de coisa, nós estamos intimidando os obreiros. Não, o obreiro pode ler lá Mateus 11, 28, que está valendo do mesmo jeito até hoje. Pronto. Pode ler João 14, que está com mesma inspiração, o poder de Deus na palavra até hoje, a mesma coisa. Não se preocupe, conta a história de Zaqueu até hoje, que o poder de Deus está impregnado na palavra. Sou obrigado, irmão, a trazer aqui toda vez. Não, não é isso. Abra a tua boca e o Senhor Jesus vai te usar. Não se intimide, não se intimide. Faça aquilo que o Senhor tem para você fazer. Não é lugar de ganhar dinheiro. Viver com dignidade, tudo bem, isso é maravilhoso. Mas locupletar-se, procurar o enriquecimento, não. Eusébio, bispo de Cesareia, diz o seguinte: a igreja tinha submergido na negligência e no ócio. Os membros nutriam inveja uns contra os outros e mutuamente se tratavam com vilipêndio e até chegavam ao ponto de empunhar armas uns contra os outros. Estava assim a igreja do terceiro século. Além disso, alguns pastores, abandonando a lei da piedade, estavam tão inflamados pelas contendas mútuas, que somente procuravam rixas, acumulando ameaças, rivalidade e ódio de uns para com os outros, tendo um único fim, o de assumir o governo, como uma espécie de soberania para si mesmos. Será que ele está falando do terceiro século, ou do século 21? Hoje está se buscando o poder eclesiástico com a estrutura da política secular. Com as armas da política secular, buscar um cargo eclesiástico, cargo na igreja. Cargo na igreja é Deus quem dá. E Ele mesmo deu uns para pastores, mestres, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Deixe que Ele mesmo dê, Ele que vai prover a igreja. Não adianta pensar que eu vou concordar em se usar as armas seculares para conseguir um cargo eclesiástico. Se Deus quiser dar um cargo eclesiástico para alguém, Deus ainda é o dono da igreja. Ele ainda manda na igreja, ou não manda? Mas estava desse jeito. Procuravam rixas, acumulavam ameaças, rivalidades e ódios. Mencionou ministérios que prorrogam rivalidades, anos e após anos. Irmão, nós fazemos parte do mesmo povo, trabalhamos para o mesmo Senhor, cuidamos do interesse do mesmo reino. Se Deus tiver algo na minha vida, Ele o fará. Se tiver na sua vida, Ele o fará. Espere o seu tempo. Algumas pessoas acham que Paulo se converteu e já saiu visitando, pregando. Não, demorou muito tempo. Alguns calculam 14 anos, outros 17, outros calculam a 20, com base no texto de Atos e Gálatas. É difícil a gente dizer, mas que fosse somente 14 anos. Olha o tempo. E ele estava lá em Tarso, e Deus usou a Barnabé. Falou, vai lá e chama Paulo. E trouxe Paulo para Antioquia. Aí ele veio e ficou na fila. Aí diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores.
Abra sua Bíblia em Atos, por favor. A gente tem que aprender a esperar na fila. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, versículo 1, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e quem é o último da fila? Ou Paulo, que é a mesma coisa. Um nome de origem romana e outro hebraica. Grega e outro hebraica. Qual a diferença? Paulo estava no lugar dele. E servia a Deus juntamente com os outros no lugar em que o Senhor o colocou. É o versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Separa eles aí, porque eu escolhi esses dois aí. Aí Lucas vai registrando, diz assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Mas tem uma hora que o Espírito Santo muda a ordem. Diz: não, a partir de agora você vai mudar. Agora é Paulo e Barnabé. Agora é Paulo e Barnabé. Agora é Paulo e Barnabé. Na hora certa, o Espírito de Deus se encarregou de colocar Paulo na vanguarda, na posição para a qual ele tinha chamado, mas ele soube esperar o tempo dele, sem briga, sem contenda, sem rivalidade, sem mentira, sem intriga, sem fofoca, sem nada, porque ele sabia que ele era chamado pelo Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Quem está disposto a ficar na fila aqui em nome de Jesus, fique no lugar que você está, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos que concluir, mas a igreja atravessa um período negro na Idade Média, em função disso aqui, e a igreja foi influenciada pelo neoplatonismo, na época de Santo Agostinho, depois Tomás de Aquino. A filosofia estragou a fé cristã, o pensamento do mundo estragou a fé cristã. Mas vem a reforma protestante, com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, com Hus, com Wycliffe antes deles, e depois mais na frente Wesley e tantos outros reformadores. Só que depois da reforma protestante houve uma contra-reforma e houve um contra-ataque da filosofia, porque aí a filosofia humanista e racionalista passou a atacar também a fé cristã. E se os irmãos analisarem bem, a Alemanha, por exemplo, cidade ou país, nação de Lutero, de onde floresceu o protestantismo, menos de 100 anos depois, a igreja já tinha esfriado. Aí vem o avivamento chamado de pietismo. Foi preciso que viesse o pietismo pouco tempo depois. Max Weber, ele diz que o que influenciou a igreja na época foi o encantamento com o mundo, suas riquezas e os prazeres. Ele denunciou isso, sobretudo no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele mostra como que o crescimento, os cristãos com os protestantes foram responsáveis pelas liberdades, pela vinda das liberdades, inclusive econômicas, com o fim do feudalismo, do sistema feudal, e com a possibilidade agora do trabalho ser remunerado, justamente. Só que quando os crentes ganharam dinheiro, quando os protestantes ganharam dinheiro, eles agora se encantaram com os prazeres do mundo, porque isso é um perigo. Nós estamos vivendo essa fase no Brasil. O Brasil melhorou economicamente e o materialismo está influenciando a igreja dos nossos dias. Se abandona o fervor, o ardor pentecostal, a fé cristã genuína, em função do materialismo. Eu não sei acho que disse aqui agora há pouco, que hoje, por exemplo, como que se mede uma igreja boa hoje? Olha, igreja tal, uma igreja boa, ela rende 100 mil. Ó, o conceito de igreja boa é uma igreja que rende muito dinheiro. Não, a igreja tal não é igreja boa, ela rende muito pouco, não é igreja boa. Irmão, imagina conceituar a igreja do Senhor Jesus pela questão monetária. Quer dizer, vale o que se tem. Isso é influência do material.